Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Clayton. Vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia. Hoje nós vamos ver a questão da diversidade social e suas regionalizações. Bom pessoal, ali na página 42 nós temos dois mapas. Um antes da Primeira Guerra Mundial e o outro pós-Guerra Mundial. Então vocês vão observar ali muitas mudanças no desenho geopolítico, formação de países, desmembramento de outros, ou seja, um redesenho do continente, para entender essa nova regionalização ocorrida principalmente no território europeu. Galera, ali na página 43 nós temos algumas questões para vocês pensarem, refletirem sobre essa questão das transformações no espaço, no caso agora do continente europeu. Bom pessoal, na página 44 nós temos ali a regionalização da Europa. Como nós já vimos nas aulas anteriores, apresenta uma grande diversidade de tipos de clima, tipos de vegetação. Isso faz com que o continente tenha uma grande diversidade de regiões. Por exemplo, nós temos a questão da região norte, os países nórdicos, Suécia, Finlândia, que parte do seu território permanecem congelado durante o inverno. E já bem ao sul nós temos os países mediterrâneos, como Itália, França, Espanha, banhados pelo mar Mediterrâneo, que apresentam temperaturas bem mais elevadas, principalmente no verão. Lembrando que devido à sua localização numa faixa temperada do planeta, os invernos são muito rigorosos, mesmo em locais onde no verão as temperaturas são elevadas. Pessoal, na página 45 nós temos ali o texto com algumas informações sobre a economia europeia. O que nós temos que lembrar? A Europa foi o primeiro continente a se preocupar ou pensar nessa questão de união de países. Por que criar um bloco econômico? Por que os países se reúnem e formam associações? Porque fica mais fácil para negociar. Se nós pararmos para pensar, nós temos países gigantescos na Europa, como temos países minúsculos em área. Então essa formação, essa união em blocos, torna esses países com menos influência, com menos habitantes, mais importantes no cenário mundial. Ou seja, facilitaria a questão da economia, compra, troca, venda de mercadorias. E com o passar dos anos, esse grau de ligação foi aumentando até chegar ao ponto do que nós conhecemos hoje como União Europeia, o maior bloco econômico do mundo, certo? Área de livre circulação entre os países que fazem parte, não precisa pagar uma taxa. Por exemplo, Itália e França. A Itália produz trigo e a França arroz. Se não houvesse esse acordo comercial, que os dois fazem parte da União Europeia, um país teria que pagar a taxa para deixar entrar o produto, o outro teria que retaxar, ou seja, cobrar mais impostos em cima. Então, para que serve o bloco econômico? Para facilitar essa negociação. E nenhum outro ponto do planeta conseguiu-se alcançar um patamar tão elevado quanto a União Europeia. Até como prova disso, nós temos a moeda única, que é o euro, que é utilizado nos países que fazem parte do bloco econômico. Bom, pessoal, ali na página 46 nós temos algumas atividades relacionadas a essa questão dos acordos comerciais, questão da Europa, ocupação, redesenho do continente, pós-guerra, beleza? Então, responde as atividades ali. Bom, pessoal, ali na página 47 nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da população europeia, uma grande miscigenação de povos, uma grande mistura. Mesmo assim, a maioria esmagadora da população é branca, certo? Nós temos ali no mapa abaixo a distribuição populacional da Europa. Lembrando que algumas áreas apresentam uma grande concentração, devido a alguns fatores, como industrialização, a urbanização. Então,
áreas litorâneas, e é óbvio que nós não vamos ter uma grande ocupação populacional próximo a montanhas, no alto de montanhas ou em áreas extremamente secas, beleza? Então, dá uma conferida ali na legenda, lembrando, as cores mais escuras apresentam uma maior concentração populacional, entre outros aspectos que fazem com que as pessoas ou fiquem ou se desloquem atrás de melhores oportunidades. Lembrando ali que na legenda nós temos os habitantes por quilômetro quadrado. Como é que nós chegamos a esse número? Dividindo o número total de habitantes do país pela área. Vai dar um resultado em habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, ali na página 48 nós temos ali alguns países que apresentam a maior concentração populacional. Entre elas nós poderíamos destacar a França, a Holanda, a Bélgica. São países com áreas pequenas, porém com grandes populações. Não chega a ser o caso do Brasil, com 210 milhões aproximadamente, mas dividindo o número total de habitantes pela área, dá um número elevado da densidade demográfica, ou população relativa, que também pode ser chamada assim. Bom, pessoal, ainda na página 48, nós temos ali algumas informações sobre o continente asiático. Considerado berço da humanidade, berço de algumas das principais religiões que nós temos, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo praticado no Japão. Maior continente em área, ocupa quase 1/3 das terras do planeta. Maior população, quase metade da população mundial vivem na Ásia. Poderia considerar aí a China com 1,4 bilhão de habitantes, a Índia chegando a 1,3 bilhão de habitantes. Só esses dois países já têm 3 de cada 8 habitantes do planeta. Isso que nem falamos de Japão, que possui mais de 100 milhões de habitantes, Bangladesh, que fica no Sudeste Asiático, também com mais de 100 milhões de habitantes. Vocês podem observar no mapa da distribuição ali, algumas áreas com grande concentração populacional e outras com grandes vazios demográficos. O que seria um vazio demográfico, professor? Uma área com baixíssima ocupação populacional. Pode ser áreas montanhosas, áreas desérticas, ou seja, áreas que não trazem ou não atraem a população, principalmente devido à falta de água. Bom, pessoal, ali na página 49 nós temos o mapa mundi separado por civilizações. Grupos, cada cor representa uma civilização. Essa divisão foi feita por Huntington. Na página 50 nós temos ali a regionalização da Ásia, ou seja, as 6 regiões do continente asiático, cada cor representa uma região. Lembrando que para fazer essa regionalização são levados em considerações alguns aspectos naturais, físicos, populacionais. Por isso, determinados países fazem parte de uma região e não de outra. E logo abaixo ali nós temos umas atividades para vocês realizarem. Pessoal, ali na página 51 nós temos uma leitura sobre de como começou a guerra entre palestinos e israelenses. Lembrando que os israelenses são judeus e os palestinos muçulmanos praticam o islamismo. Lembrando que na Ásia, a maioria da população pratica o islamismo, principalmente na região do Oriente Médio, onde ocorrem diversos conflitos, focos de tensão praticamente o tempo todo, porque ali nós juntamos a questão religiosa, a Terra Sagrada, Jerusalém, onde Cristo nasceu, com a questão do petróleo. Como já falamos anteriormente, nenhuma outra área do planeta produz tanto petróleo quanto a região do Oriente Médio. Então, junto esses dois fatores, mais conflitos religiosos, mais disputa por terra, regiões extremamente secas, a falta d'água também provoca muitos conflitos. Então vale a pena dar uma lida e dar uma conferida no texto ali. Pessoal, ali na página 52 nós temos 2 atividades relacionadas à questão do conflito entre Israel
e Palestina, para vocês responderem. Bom, pessoal, ali na página 52 nós temos a questão da economia asiática. Nós poderíamos destacar a China, economia que mais cresceu nas últimas décadas. O país já se tornou o segundo com maior PIB, ou seja, segundo país mais rico. Claro que com tudo isso vem as consequências da poluição ambiental, desgastes no cenário mundial, principalmente pós-pandemia ou também no período da pandemia do Covid-19. Podemos destacar a questão do Japão, de totalmente em ruínas durante a Segunda Guerra ou pós-Segunda Guerra Mundial, em 3 décadas investindo em ciência, tecnologia, educação, tornou-se a segunda potência apenas atrás dos Estados Unidos. Hoje não é o segundo país mais rico do mundo, mas ainda é o segundo mais rico da Ásia, só ficando atrás da China. Temos também a Índia, um país com mais de 1 bilhão de habitantes, que está despontando no cenário mundial, principalmente na questão industrial. Alguns centros de tecnologia indiano são de ponta, entre outros países, como a Coreia do Sul, que também se destaca pelas suas multinacionais. Na página 53, nós temos ali um gráfico que demonstra bem essa questão da evolução do PIB da China. Lembrando, o que é PIB? Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. E no texto destaca algumas informações ali, onde foi investido, como foi investido, lembrando que toda essa industrialização, esse aumento de recursos naturais, matéria-prima, provoca consequências, entre elas a questão da poluição ambiental. Para alguns especialistas, a China já se tornou o país que mais polui o mundo. A principal matéria-prima utilizada pela China é o carvão mineral, extremamente poluente. E devido à sua população de mais de 1 bilhão de habitantes, a necessidade de matéria-prima é enorme. Então, o que acaba acarretando em cidades extremamente poluídas, grandes concentrações populacionais, inclusive o governo há algumas décadas criou a lei do filho único, ou seja, toda família só poderia ter um filho para tentar evitar esse crescimento ainda maior da população. Pessoal, ali na página 54, na imagem ali, mostra a bicicleta e o carro. Questão da utilização de meios de transportes alternativos mais baratos e bem menos poluentes, né? Bom, pessoal, ali na página 55 nós temos 2 gráficos que demonstram bem essa questão do aumento da emissão de poluentes e o consumo de energia pela China. É óbvio que se está desenvolvendo, está aumentando o número de indústrias, é necessário mais matéria-prima e mais fontes de energia. Como já falei anteriormente ali, principalmente a questão do carvão mineral, que é utilizado nas indústrias da China. Bom, pessoal, ali na página 56, nós temos um gráfico que demonstra, com essa evolução da indústria, desenvolvimento do país, a quantidade de pessoas que saíram da linha da pobreza na China. Então, vocês vão acompanhar um declínio muito grande devido principalmente a essa industrialização, aumento nas oportunidades de emprego, as pessoas que deixaram o campo e foram para as cidades num processo chamado urbanização, que também traz as consequências como poluição, etc. Mas mostra bem ali a questão do declínio da pobreza, do número de pessoas pobres na China. Outra curiosidade ali sobre a China, na 57, que o país se tornou um dos maiores exportadores de universitários, ou seja, as pessoas estão saindo da China, indo para outros países atrás de oportunidades e, devido aos seus estudos, à sua especialização, tendo novas oportunidades. Bom, pessoal, ali na página 58 nós temos 2 gráficos que demonstram essa questão da diminuição na fertilidade, ou seja, o número de nascimentos de crianças por família, e também a média de idade das pessoas que está aumentando. Por quê? Se baixa a quantidade de nascimentos, obviamente vai subir
a média de idade da população, o que também reflete o aumento, a melhora na qualidade de vida das pessoas. Outra curiosidade ali, pessoal, na página 59, que chama atenção, é que os jovens tiveram mais acesso à casa própria, à moradia, devido a incentivos governamentais na China. Bom, pessoal, ali na página 60, nós temos ali o título Poluição na Ásia. Como nós estamos falando até agora, a questão aumento do desenvolvimento, aumento industrial, aumento da quantidade de pessoas nas cidades, o resultado, obviamente, vai ser o aumento da poluição, tanto devido à industrialização, como já falado, principalmente a questão do carvão mineral, muito utilizado na China para o desenvolvimento, entre os outros países que apresentam políticas ambientais bem menos rígidas do que, por exemplo, os países europeus. Isso acaba acarretando numa bola de neve que vai aumentando cada vez mais a poluição, refletindo em outros países também. Bom, pessoal, ali na página 61 nós temos uma representação da Oceania, certo? A Oceania é dividida em 3 partes: a Micronésia, a Polinésia e a Melanésia. A maioria delas formadas por ilhas. Mesmo a Austrália, com quase 8 milhões de quilômetros quadrados, a Oceania representa menos de 1% das terras emersas do planeta, ou seja, as terras dos continentes, além do seu isolamento geográfico devido ao afastamento dos outros continentes. Ali na página 62 nós temos um mapa separado ali, a Melanésia, a Micronésia, a Polinésia. Vocês podem observar as regiões, cada pontinho daquele ali são ilhas e a maior parte representada pela Austrália. Logo abaixo ali vocês vão ver que temos um pequeno texto ali sobre cada uma das regiões. Podemos destacar principalmente a Melanésia, que é a maior parte das ilhas, que ocupa, por exemplo, Papua Nova Guiné, e vocês vão ver que a maioria desses países vivem da agricultura, das atividades primárias, questão do turismo muito forte também nesses países, além da grande barreira de corais que nós temos no continente, muito interessante e muito lindo. Lembrando tudo isso devido também ao seu isolamento geográfico, ou seja, ao seu afastamento em relação aos outros continentes. E as formações geológicas desde vulcões que provocaram esse surgimento dessas centenas de ilhas que formam o continente da Oceania. Bom, pessoal, ali na página 63, falando da Austrália, nós temos algumas curiosidades ali. A Austrália foi colônia da Inglaterra. Para você ter uma ideia, o território da Austrália servia apenas como uma área para os condenados cumprirem pena. Algumas espécies animais só existem no território da Austrália. Voltando àquele fato anterior já repetido, a questão do isolamento geográfico, espécies animais e de plantas só são encontradas lá. Isso nós chamamos de espécies endêmicas, que só existem num determinado ponto. Devido a não ter uma população tão elevada e as cidades desenvolvidas, pensando muito nessa questão ambiental, a Austrália possui um dos melhores IDHs do mundo. O que é IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade das pessoas, que leva em consideração a longevidade, ou seja, a expectativa de vida, quantos anos as pessoas vivem, o tempo que elas estudam, quantos anos permanecem na escola, universidade, e também a renda per capita. O que seria a renda per capita ou PIB per capita? PIB por cabeça, ou seja, eu pego o valor total do PIB do país, divido pelo número de habitantes, me dá o PIB per capita. Então, juntando esses 3 fatores, a Austrália possui o 3º melhor IDH do mundo. Bom, pessoal, chegamos ali na página 64, no nosso banco de dados, que é uma revisão dos conteúdos que nós vimos até agora, principalmente Oceania, continente asiático e Europa, certo? Bom, pessoal, essa foi nossa última aula de geografia. Desejo a todos sucesso, bons estudos. Tchau!